Antes, nós iríamos ter aqui hoje a presença de um missionário convidado por nós, mas aí ele nos comunicou que houve um imprevisto, houve uma mudança na vida dele, de agenda da vida dele, que ele está assumindo uma outra igreja e ele teve então que alterar alguns convites, por isso ele não pôde estar conosco hoje. E você que está de repente vindo aqui pela primeira vez ou já está nos visitando, mas não sabe, essas bandeiras são países onde nós temos missionários em parceria. Então tem ali a bandeira da Romênia, Eurico e Jaciane, orem por eles, estão se preparando para ir para lá, pregar o evangelho para aquele povo. Aqui dos ciganos, que nós temos uma equipe de irmãos da igreja que fazem parte. Na França nós temos 2 projetos, o missionário Marcos com a sua esposa, são parceiros nossos, e também a Karen, que dedica na área da música. Temos também a Albânia, com a missionária Claude, Joshua, a Abi, e agora está grávida a nossa irmã Claude novamente, Ali representando Guiné-Bissau, o evangelho chegou aos cobianas, e hoje nós temos uma igreja e pastores jacobianas pregando para os cobianas e pregando também fora do povo cobiano, até em outros países da África. Fruto do trabalho da nossa missionária Lucimar. Aqui a Mongólia, o missionário Lucas, com um projeto de plantação de igreja entre os nômades que circula ali na Mongólia, norte da China, e entra um pouquinho na Coreia do Norte. Aqui, o nosso cowboy, nosso missionário que está aqui, que trabalha entre os peões de rodeio, está nas arenas pregando o evangelho do Senhor Jesus. E ali, Afeganistão, o pastor João Marcos, que está no sul da Bahia, cuidando de refugiados do Afeganistão que aqui estão. Temos também outras parcerias com a Etnos Global, que está atuando na Ásia, e também com a Abuna, que recebe refugiados em Marília, São Paulo e Maringá, Paraná. Esses são os projetos que nós temos de parceria aqui da nossa igreja, além da nossa congregação, que tem parceria com um missionário que está ali na tríplice fronteira China, Rússia, Mongólia e também Coreia do Norte. Esse missionário, a gente não pode nem falar o nome dele aqui publicamente. E o nosso missionário Anderson com a família, que estão em Portugal, plantando igreja numa região que tem poucas igrejas evangélicas em Portugal. Orem pelos nossos projetos missionários, envolva-se intercedendo por eles. Vamos abrir a palavra, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 17. Eu vou ler, começando, depois os irmãos vão me ajudar a partir do versículo 13, ok? Então, Colossenses capítulo 1, do 3º versículo em diante, quando chegar no 13, os irmãos vão ler junto comigo, até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Igreja, Ele
qual são dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém. Senhor, precisamos da Tua iluminação, não só para entendermos a Tua palavra, mas necessitamos também da Tua ação, do Espírito Santo na nossa vida, para colocar em prática, ó Deus. Aplica em nós aquilo que o Senhor desejar, na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes nesta noite. Nós oramos, ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um tempo em que muitos querem ser reconhecidos pelos seus feitos. Às vezes se posta algo na internet e logo já fica aguardando ver os likes. Quantos likes vou ter? Quantas visualizações? E há no mercado as disputas de quem tem mais visualização por isso ou por aquilo. Há também outras questões que acontecem de uma influência da nossa sociedade, nos levando até de uma forma muito sutil a esta vida que nós chamamos de egoísta. Por exemplo, há um tempo atrás, teve um dia, um período, em que as crianças estavam sendo incentivadas a ir com um cabelo diferente para a escola. Lembra disso? Traga a sua criança com cabelo diferente. Sabe onde nasceu isso? Uma proposta maligna para que as crianças passem a ser egoístas. Porque o interesse é ser diferente. É você ser visto, visualizado, ovacionado pelas pessoas. A nossa sociedade vive dentro desse padrão. E quantos são os cristãos que entram nessa onda? A onda, por exemplo, de ir para o cinema vestido com o tema do filme. Pessoas que se espelham em determinado ator, em determinado personagem da nossa sociedade. Imitam várias coisas. Mas nós somos chamados não a esse tipo de atitude. Nós acabamos de cantar aqui, agora há pouco, o último cântico, que tem como título Hosana. Em uma das frases nós cantamos, quero ser igual a quem? A ti, artista? Não. Quero ser igual a ti, Jesus. Quero ser parecido contigo. E é sobre isso que nós vamos pensar nesta noite. Uma igreja que imita a Jesus. Vamos falar juntos? Uma igreja que imita a Jesus. Amados, essa igreja não é a igreja construção. Esta igreja não é a igreja denominação, como a nossa igreja presbiteriana. Mas essa igreja é eu e você. Esta igreja somos nós que compomos a igreja do Senhor Jesus espalhada em toda a terra. Então nós somos chamados a não imitar as coisas deste mundo, não imitar preceitos deste mundo, mas imitar ao Senhor Jesus. E o texto que nós lemos vai falar um pouco sobre isso, mas antes, vamos aqui pensar um pouquinho sobre o que Paulo está louvando a Deus. Esta igreja de Colossos, ela fica ali na região do que a gente chama de Ásia Menor, perto de onde existe ali a Grécia, a Turquia. E essa cidade não é uma cidade que Paulo plantou o evangelho diretamente, mas ele o fez em sua viagem, passando por Éfeso, que era ali perto, por Hierápolis, que é uma cidade também próxima, e ele então plantou o evangelho nessa região, e de alguma forma, não só Epáfras, que é citado aqui no texto, mas outros personagens da equipe de Paulo fizeram com que o evangelho chegasse a essa cidade. Só que esta cidade,
ela estava influenciando a vida da igreja, a ponto de muitas pessoas dentro da igreja querer imitar o conhecimento do mundo, as coisas daquele mundo. E uma ideia que era muito presente na vida da igreja naquele tempo, era que alguns queriam levar os irmãos da igreja a alcançar a salvação do que nós chamamos de gnosticismo, através de um desenvolver do conhecimento. Apenas conhecer Jesus no sentido de saber que Ele existe, não leva ninguém para o céu, não garante salvação, não garante uma vida santa, mas o que garante uma vida verdadeira com Jesus é uma vida transformada pelo poder do Evangelho. E Paulo então vai mostrar isso para aquela igreja, e olha como ele mostra isso. Primeiro, agradecendo as boas notícias que ele tinha recebido da vida daqueles irmãos que eram fiéis. Olhe comigo no texto, 3º versículo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes uns para com todos os santos. Veja que o motivo de gratidão de Paulo é porque esses irmãos, mesmo diante desses desafios da sociedade que estava ao redor, eles demonstravam uma fé verdadeira, uma fé genuína. E esta fé era evidenciada também pelo amor para com os outros, para com as pessoas que os cercavam. Meus irmãos, de nada adianta nós estarmos aqui igual estamos juntos, cultuando ao Senhor aqui, mas se ao sairmos daqui nós não evidenciamos que realmente nós amamos a Deus, que verdadeiramente nós amamos uns aos outros. Então o texto vai dizer para nós que nós precisamos desenvolver essa fé, e Paulo louva a Deus, agradece a Deus, porque ele via em parte daquela igreja irmãos que verdadeiramente tinham a fé em Deus, e ela também era evidenciada pelo amor. Ainda no versículo 5 e 6, ele vai aqui falar da esperança: por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja, irmãos, Paulo lembra aqueles irmãos, e nessa sua oração de gratidão, ele vai louvar a Deus porque existia uma esperança no coração daqueles irmãos. Ah, como nós precisamos de esperança no tempo em que nós vivemos, não é verdade? Só que muitos estão colocando a esperança em pessoas erradas, muitos estão colocando a sua esperança em atitudes erradas, muitos estão colocando as suas esperanças em coisas erradas. Veja que Paulo louva a Deus porque a esperança desses irmãos estava preservada onde? Nos céus. É Deus quem nos ajuda a perseverar e a preservar esta esperança. E essa atitude, irmãos, desses irmãos, ela era tão significativa que isso influenciava as cidades ao redor, as outras igrejas. Veja que o texto vai dizer que a notícia chegou a todo mundo e estava produzindo frutos e crescendo. Veja que maravilha. E aí isso deve servir de reflexão para mim e para você. Será que aquilo que nós falamos, aquilo que nós demonstramos, a forma nossa de agir, a nossa forma de exercer o cristianismo, será que está produzindo frutos que são bênção na vida de outros? Será que as pessoas desejam servir o mesmo Deus que você serve? Será que a sua atitude demonstra que verdadeiramente você é filho de Deus? Porque para fazer coisa errada, irmãos, tem tanta gente que faz, não é? Tem tanta gente que faz coisa errada. Agora há pouco, nós estávamos voltando ali de Guarapari, irmãos, mas tinha carro, hein? Tinha carro. Nós saímos do acampamento lá e no horário que a gente costuma sempre sair, mas hoje, para aqueles que conhecem a estrada, tinha carro do pedágio até lá no centro de distribuição da Autoglass. Uns 2,5 km aproximadamente, eu acho, de carro. E aí
tinha aqueles motoqueiros, zum, zum, no meio dos carros, outro pelo acostamento. Aí o caminhoneiro bravo foi lá, jogou o caminhão mais para a direita para fechar o acostamento, para nenhum carro pequeno passar. E por aí vai. Mas o pior, sabe o que é? É você ver carro com adesivo de igreja e o abençoado passando também no acostamento. Eu não sei, talvez só o carro que era crente, o motorista não era, né? Precisamos produzir frutos. Frutos que demonstrem que a nossa esperança não está aqui, nossa esperança está nas coisas eternas, está no nosso Deus. E Paulo louva porque aqueles irmãos estavam vivendo isso. Mas também Paulo agora vai mostrar, a partir do versículo 9, como que deve ser a vida de alguém que quer imitar Jesus. Olha o que ele diz: por esta razão, ou seja, diante de todos esses relatos, ele ainda continua louvando a Deus por algumas atitudes na igreja, mas reforçando isso que deveria ficar presente na vida da igreja. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir. Antes ele está só agradecendo, mas agora ele está agradecendo e também pedindo. Pedindo o quê? Vamos ler juntos? Que transbordeis Olha só que pedido abençoador. Não era transbordar de qualquer conhecimento, porque qualquer conhecimento qualquer um pode ter. Há pouco tempo eu dei um exemplo: um médico pneumologista estudou bastante, 10 anos, 12 anos talvez, fazendo ali, né, as graduações necessárias, as especializações. E aí você vai lá, leva um parente seu que tem um problema relacionado, né, a esta área da pneumologia, e aí chega lá naquele doutor que se especializou tanto, estudou tanto, adquiriu tanto conhecimento, mas ele pede licença e vai do lado de fora fumar. Será que esse doutor é sábio? Depois de 12 anos, ele saber dos prejuízos do fumo, ele ainda vai fumar? Ele não é sábio. Ele tem muito conhecimento, mas não é sábio, não é inteligente. Assim é o cristão. De que adianta eu conhecer tanto de Deus, saber tanto a respeito de Deus, conhecer as doutrinas da igreja, as doutrinas bíblicas, mas não viver a prática do evangelho? Então Paulo chama a atenção daqueles irmãos: olha, não é esse conhecimento, esse gnose, esse gnosticismo defendido por muitas pessoas que estão tentando influenciar a igreja, mas é o pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. O povão que não conhece a Deus, para eles é perca de tempo, é isso que nós estamos fazendo, se ajuntar num domingo para cultuar a Deus, ficar numa vigília, passar a noite numa vigília orando, é perca de tempo. Mas não, irmão, sabe por quê? Porque para nós é muito importante estarmos juntos, comungarmos da mesma fé, e adorarmos a esse Deus que nos ama tanto, que enviou seu único Filho Jesus para morrer ali na cruz em nosso lugar. Mas o mundo não é assim, o mundo é diferente. O mundo, no show lá do Rio de Janeiro, chega 8 horas da manhã, fica sem comer o dia inteiro, para o show que vai começar às 7h30, 8 horas da noite. E fica lá na fila, no sol. E pior, irmãos, muitos jovens deram entrevista, falando que estavam de fraldão. Jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, de fraldão, só para não perder o lugar perto do palco, o dia inteiro de fraldão. Porque a motivação é estar perto do artista, é imitar o artista, é fazer o cabelo igual ao do artista, é vestir a mesma roupa do artista,
é não querer nem ir ao banheiro por causa do artista. Eu e você, irmãos, somos chamados para nos enchermos do pleno conhecimento de Deus. E clamarmos para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão cegos, estão imitando pessoas erradas, estão com motivações erradas, estão glorificando a si mesmos, o seu próprio ventre, como a própria Escritura nos diz. Mas eu e você devemos ser cheios do poder, cheio do conhecimento da vontade de Deus, não para dizermos que somos melhores, mas tem uma finalidade, e o texto vai explicar essa finalidade no versículo 10, vamos ler juntos o versículo 10? A fim de viverdes sendo no conhecimento. Olha só, irmãos, a finalidade. Existe um propósito. Não é para dizer que eu sou mais crente do que o outro. Não é dizer para que o crente é melhor do que aquele que não é crente. Mas a finalidade é para que nós possamos viver de forma que o Senhor seja glorificado nas minhas palavras. Para que Jesus seja evidenciado nas minhas ações. É para que as pessoas busquem conhecer quem é Deus. É de forma que as nossas boas ações possam produzir bons frutos. É isso que deve ocupar o nosso coração e a nossa mente. Essa é a finalidade. Ele ainda continua no versículo 11 e 12, falando ainda dessa finalidade, dizendo: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Olha, irmãos, a aplicação dessa finalidade é que eu e você não nos descaiamos na nossa fé. É que eu e você não venhamos a enfraquecer diante dos desafios. Dificuldades todos nós vamos ter. Tem alguém aqui que não tem dificuldade? Levanta a mão. Quem não tem dificuldade nenhuma? Então está todo mundo no mesmo barco, certo? Quem aqui não passa por aflição? Passamos por aflições, por alguma adversidade, por algum problema, e às vezes esse problema é dentro da casa, às vezes esse problema é na nossa família, mas o que Jesus disse para nós? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e aí vem a promessa, porque eu venci, vocês também vão vencer. Você sabe o que é passar por sofrimento? Jesus sabe, mais do que você, porque Ele passou por todas as dificuldades deste mundo. E por exemplo, quando Ele venceu as tentações ali, depois de 40 dias de jejum, o inimigo de nossas almas, Satanás, foi tentar Jesus justamente em alguns aspectos para tentar tirar Jesus da missão que Ele veio cumprir. Qual a missão? Ir para a cruz. Essa era a missão de Jesus. E o que Satanás tentou era tirar Jesus dessa missão, falando: o Senhor não é poderoso? Transforma essas pedras em pães. O Senhor não é o Filho de Deus? O Senhor não é poderoso? Se jogue daqui e dê ordem aos seus anjos que eles vão te sustentar. Existia ali, amados, uma luta entre a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Ambas as naturezas estavam juntas neste momento, porque Jesus, Ele foi homem. Jesus teve fome? Teve fome. Jesus chorou? Chorou, Ele teve emoções. Ele chorou por Jerusalém, Ele chorou por causa da morte de Lázaro, seu amigão, por causa das meninas, Marta e Maria, que estava vivendo aquele momento de luto. Jesus foi tentado, mas Ele resistiu a todas as tentações. Jesus foi humilhado, foi maltratado, mas Ele deu exemplo, para que eu e você possamos descansar nele. Então eu e você precisamos buscar esta vida de conhecimento pleno de qual é a vontade de Deus.
E agora, na parte final, ele parte para falar para nós do que nós devemos imitar. Uma igreja que imita a Jesus. Vamos ler juntos versículo 13 e 14 inicialmente, depois a gente continua. 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, desculpe aqui a expressão popular, a gente estava num beco sem saída. Você já entrou num beco sem saída? O pior é quando você entra na rua com pressa e não viu, ou nem tinha aquela placa dizendo que era uma rua sem saída. Aí você tem que ir lá no final da rua, dar a volta. Aconteceu comigo e Délia o mês passado agora. Acho que foi começo do mês, não sei. Nós fomos lá em Belo Horizonte, na volta passamos por Timóteo, e na saída, cedinho da casa do missionário amigo nosso, eu olhei assim no GPS, eu falei assim, mas não é possível, essa rua aqui deve sair lá. E eu entrei na rua e fui, era uma rua sem saída, lá na frente, bem longe. Como se eu tivesse ido aqui lá no ponto final, assim, numa rua sem saída. Lá que não tinha saída e tinha que voltar a rua toda para ir, dar a volta por cima, para conseguir sair de Timóteo, para vir embora. Aquela pessoa que está longe de Deus, ela está num beco sem saída. O texto nos diz que eu e você estávamos no império das trevas. Quem está em trevas não tem como andar corretamente. Quem está nas trevas não consegue enxergar o projeto de Deus. Qual é o plano de Deus? Quem está nas trevas não consegue ver Deus em nada. A vida de quem está nas trevas é para ele mesmo. É uma vida egoísta. É uma vida que só pensa em si. Ele não tem motivação nenhuma agradável. Assim era eu e você. Mas olha o que Paulo está dizendo. Ele nos libertou do império das trevas. O mundo jaz nesse império. Se Paulo está dizendo aqui de um império, é porque tem um imperador. E quem é o imperador deste mundo? Satanás. Com todos os seus demônios que estão governando este mundo. Mas Paulo está dizendo que aquele que tem um encontro com Jesus, ele foi tirado desse império. Esse dominador, esse imperador não tem mais domínio sobre aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador. E ele diz, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque o reino de Deus é luz, o reino de Deus é bondade, o reino de Deus é misericórdia, o reino de Deus é um reino de verdadeiro amor. No mundo não há amor, irmãos. O amor do mundo é interesseiro, o amor do mundo exige troca, mas o amor de Deus não. Deus, Ele mesmo, veio na pessoa do seu Filho Jesus. Jesus mesmo se entregou por amor. Vamos ler juntos o 15 ao 17? Ele, imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Até aqui. Irmãos, esse é o Jesus que eu e você devemos imitar. É o Jesus que é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro em toda a criação. Ele estava lá quando tudo foi criado.
E tudo foi criado para Ele mesmo, por Ele, mas é para Ele, é para a glória dEle, toda essa criação, e tudo pertence ao nosso Deus. Natanael, até o governo de tal país assim, assim, até o governo de tal país assim, assim. Ah, até aquele povo canibal que faz isso e isso, isso, até aquele povo. Não tem nada, irmãos, não tem 1 centímetro deste mundo que não pertença ao nosso Deus. Mas o homem é pecador. O homem, por sua natureza, por sua própria vontade, ele tem desejos terríveis. Os estudiosos, não é coisa do Natanael não, tá? Isso é coisa dos estudiosos aí. Entre os animais existe uma regra. Entre todos os animais. Normalmente, entre os animais. Está aqui um técnico agrícola, né? Entende um pouquinho. Eles não comem, eles não matam da própria espécie. Existe a cadeia alimentar. Mas dentro da própria espécie, eles não se matam. Normalmente. Mas o homem mata. O homem sem Deus, ele destrói o outro homem, que é da sua própria espécie. Nesse sentido, isso torna o homem pior do que os animais. Isso deve ser motivo, amados, de nós nos voltarmos mais para Deus. Porque eu e você, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Toda vez que eu falo mal de um semelhante, toda vez que eu humilho um semelhante, eu estou humilhando o próprio Deus. Toda vez que eu tento de alguma forma destruir pessoas que talvez se tornam inimigas, eu estou indo contra o propósito de Deus. O texto está dizendo para nós que Ele é o primeiro, Ele é o principal, Ele é antes de todas as coisas. Esse é o Jesus que eu e você devemos imitar. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o cabeça da igreja. Se Ele é o cabeça, nós somos o corpo. O pastor não é o cabeça da igreja. O conselho da igreja não é o cabeça da igreja. Nenhuma sociedade, nenhum presidente de sociedade interna, ninguém neste mundo é cabeça. Todos nós somos corpo, porque o cabeça é quem comanda. E o cabeça das nossas vidas, da igreja do Senhor Jesus, desse corpo que é a igreja, é Jesus a quem eu e você devemos imitar. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos tirou desse lugar de trevas, de perdição, de condenação eterna, e nos trouxe para uma maravilhosa luz. E eu e você devemos nos voltar mais para esse Jesus, imitar esse Jesus, viver de acordo com os preceitos desse Jesus. Paulo louva a Deus porque essa igreja, ela tinha muitas pessoas que estavam buscando viver o Evangelho. Ele louva a Deus porque ele viu nesta igreja muitas pessoas que estavam vivendo a verdadeira esperança de vida eterna. Porque muitos ali estavam imitando ao Senhor Jesus. E eu pergunto aqui, já partindo para a conclusão nesta noite: a quem você tem imitado? A quem você tem imitado? Um personagem? Um artista? Uma pessoa famosa da televisão, da rede social? Você imita este ou aquela pessoa? Ou você imita Jesus? Ou você quer ser parecido com Jesus? Ou você deseja ser igual a Jesus? Eu e você precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Produzir uma fé viva e verdadeira.
Uma fé viva e verdadeira, meus irmãos, é quando vem o momento da adversidade eu continuar olhando para Jesus. Eu preciso amar aquelas pessoas que estão ao meu redor. E esse amor não é troca. Eu amo fulano enquanto ele me ama. É tipo presente de aniversário, né? Se alguém vem no meu aniversário e traz o presente, eu me sinto na obrigação de, quando vou no aniversário dele, levar um presente também. Ou ao contrário, né? A fulano veio no meu aniversário, não trouxe nenhum presente também, no dele eu não vou levar. Isso não é amor. Amor é incondicional. O amor de Deus é assim. A única coisa que Deus exige de nós é fidelidade a Ele. Ele é exclusivista, irmãos. Ele não troca a glória dele com ninguém, não. Nem com aquele diabão que tem ali no Ibiraçu, né? Que alguns ficam lá tirando foto com ele. Ele não troca a glória dele com ninguém. Nosso Deus é exclusivista. Ele quer dedicação integral minha e sua. Ele quer que nós vivamos o Evangelho dia após dia, todos os dias, por onde nós formos. É lá no seu trabalho, é na sua escola, é com seus amigos. Eu e você devemos fazer isso. Imitar verdadeiramente Jesus. E certamente as pessoas vão ser impactadas pelo nosso testemunho, assim como aquela cidade foi impactada naquele tempo, a ponto de impactar outras cidades. E Paulo louvar a Deus, porque a notícia boa tinha corrido. Não era notícia ruim. Não era notícia ruim. A notícia era boa. Olha, o testemunho de vocês, a esperança de vocês, a fé de vocês, o amor que vocês têm evidenciado, tem chegado a todo mundo, a outros lugares. Pessoas estão ouvindo do que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo. Que isso seja verdade na nossa vida, irmãos, na vida de cada um de nós aqui. Que Deus possa trabalhar o nosso coração para isso. Vamos curvar a nossa cabeça? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor.